Olá, eu sou Joelson Golim, sou cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico e hoje vamos falar para vocês sobre cirurgia bariátrica. Obesidade mórbida é uma definição que mostra que a pessoa chegou num índice de obesidade, um índice de peso, onde ela não consegue mais voltar sozinha a um peso razoável e manter esse peso e começa a desenvolver doenças associadas à obesidade, doenças acarretadas pela obesidade. É uma pessoa que precisa de um tratamento mais drástico, porque se não fizer nada por ela agora, daqui a 10 anos ela vai estar com uma obesidade muito mais grave e doenças associadas muito mais graves do que ela já tem. Para pessoas com índice de massa corpórea acima de 40. Aceita-se também a cirurgia bariátrica indicada para pessoas com IMC entre 35 e 40, desde que existam as doenças associadas que eu estava falando antes, e essas doenças tenham com certeza uma importante melhora com a cirurgia também, com a perda de peso. Quais são elas as principais? Hipertensão arterial, diabetes tipo 2, é importante falar que tem que ser tipo 2, doença do refluxo gastroesofágico, infertilidade, artroses de joelho e de quadril, artroses ou hérnias de disco de coluna, que são patologias que, na grande maioria, ou desaparecem, têm um controle total depois da cirurgia, ou vão ter uma melhora importante e um ganho de qualidade de vida para o paciente. Então hoje nós temos duas que são usadas de rotina. A primeira é o bypass gástrico, algumas pessoas conhecem popularmente ela conhecida com o nome de Capella, porque Capella é o nome do médico que criou essa cirurgia mais de 40 anos atrás. E a outra é o sleeve, ou manga gástrica, ou gastrectomia vertical. As duas têm formas de atuar diferentes no nosso corpo, mas as duas promovem emagrecimento e, associado a outros controles, não é só a cirurgia, vão propiciar uma melhora de qualidade de vida da pessoa e perda de peso. Depois de analisar os exames pré-operatórios, depois de analisar as doenças associadas, o médico vai explicar para o paciente qual ele entende que é a melhor técnica para o caso dele e o paciente vai fazer a opção e vai ter essa discussão, uma discussão médico-paciente, e cada dia a gente tem isso. O preparo para a cirurgia é um preparo, acho que das cirurgias que a gente faz hoje é o mais complexo, porque não é apenas analisar se está tudo bem com a coagulação do sangue da pessoa, se o coração está bom, para poder fazer a cirurgia. Não, a gente tem que fazer uma avaliação muito completa desse paciente. Todas as patologias associadas têm que ser controladas antes da cirurgia. Não podemos esperar, não, ele vai controlar a pressão depois que for operado. Não, nós temos que ter um controle dessa pressão antes da cirurgia, um controle da diabetes, controle de ansiedade, de depressão. A pessoa obesa é obesa por quê? Vários fatores são associados aí, mas a alimentação interfere com certeza. Então nós temos que controlar essa compulsão alimentar, para que depois da cirurgia não haja problema com isso. Então acompanhamento no pré-operatório com o psicólogo, com o nutricionista e com o endocrinologista é importantíssimo e não dá para fugir disso, não tem como fugir. Outras coisas vão ser feitas, outras análises conforme a necessidade depois. Mas esse acompanhamento pode demorar 5, 10 sessões ou até mais se eles acharem necessário, porque para que tenha um bom controle depois. É uma avaliação multidisciplinar que a gente fala, e por isso que essa avaliação ela é importantíssima, que não só seja feita pelos profissionais, como haja convivência entre os pacientes. Então é importante haver grupos clínicos, de reuniões clínicas, onde você possa discutir, onde eles vejam pessoas que estão passando pelo que você está passando, já passaram, já estão numa fase mais adiantada, tiveram sucesso ou não tiveram sucesso, por que não tiveram sucesso, para que eles possam, todo mundo, melhorar junto. É um tratamento dinâmico e para sempre. Começa no pré-operatório e continua no pós-operatório. A doença é uma doença crônica, não tem cura. A doença está aqui, não está no estômago. Então a gente vai ter que tratar aqui a vida inteira para fazer o acompanhamento. Aquele paciente que acompanha com a gente a vida inteira, continua no consultório, continua nas palestras, é o paciente que dá bem. O paciente que some, alguma coisa está errada, depois ele volta com problema sempre.
Várias pessoas chegam no consultório e pensam assim, né? Faço a cirurgia, saio do hospital no dia seguinte com 40 quilos a menos. Você vai levar de 12 a 18 meses para perder esse peso, para chegar num peso estável, que a gente imagina, certo? E vai ter que ter uma mudança drástica dos hábitos de vida, dos hábitos alimentares, a atividade física, para que você tenha uma manutenção do peso e uma qualidade de vida melhorada. A cirurgia é só uma ferramenta que vai auxiliar a pessoa a mudar o resultado dele. Vai depender das mudanças dele para sempre. O que acontece com o passar do tempo é que vai se espaçando os acompanhamentos. No começo é cada mensal, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Depois de 3 a 4 anos de cirurgia, anualmente, se estiver tudo em ordem, vai fazer um acompanhamento, fazer uma visita de rotina. Isso é o importante eu falar sobre a compulsão. As pessoas têm que ter noção que compulsão não é uma coisa rara, é uma coisa que existe. O obeso tem compulsão alimentar na grande maioria dos casos. A pessoa pega todas as suas mágoas, todas as suas frustrações, toda a sua raiva, todo o seu descontentamento com outras coisas e vai aonde? Vai na geladeira e desconta na geladeira. E depois da cirurgia ela não vai conseguir fazer mais isso. Então, se ela não estiver preparada psicologicamente para isso, se estiver fazendo o acompanhamento correto para isso, ela vai trocar essa compulsão por outras compulsões. Álcool, drogas, compras. Existem vários tipos de compulsões que aparecem que a pessoa tenta substituir. Ela quer alguma coisa que faça com que ela tenha aquela saciedade que ela tinha antes, que ela não pode ter agora. Então, é um problema sério, por isso que a gente fala, se a gente desconfia que isso não está compensado, a gente adia a cirurgia, mais tempo com o psicólogo, até que a pessoa consiga entender na cabeça dela que tem que mudar isso. Não é uma coisa simples. Todo mundo vai ter que fazer um equilíbrio, um acordo da alimentação em casa para que tenha uma boa evolução. A família tem que colaborar, tem que aceitar e tem que consentir a cirurgia. Ela tem que participar de todas as fases. Não existe um paciente ir para a cirurgia bariátrica sem ter que o familiar passou na consulta junto com ele e que assinou o termo de consentimento junto com ele.